Bom, meu nome é Antônio Radaeli, sou estudante do 7º período do curso de Direito da Faculdade Multivix de Nova Venécia e estamos aqui por meio deste trabalho do PEI, Prática de Extensão Interdisciplinar, para abordarmos sobre um assunto referente à nossa disciplina esse semestre, que é o direito ao esquecimento. E sobre o direito ao esquecimento, nós escolhemos um tema específico, que é as vítimas de violência e de crime sexual. E através da metodologia utilizada, a gente espera alcançar os objetivos deste trabalho, de forma a conscientizar a população. Nós escolhemos um cenário, no caso na cidade de Nova Venécia. Então a gente tem o objetivo de conscientizar a população de Nova Venécia acerca da importância de entender a significância do chamado direito ao esquecimento, aplicando na vida de vítimas de crimes sexuais, como eu próprio diz no início da explicação. Então, dessa forma, nós acreditamos, através desse trabalho, que disseminando conhecimento a respeito da influência que o comportamento da sociedade tem na vida dessas vítimas, poderemos evitar que essas vítimas passem por mais traumas decorrentes da violência sofrida. Então, o nosso intuito mesmo com esse trabalho é conscientizar as pessoas, conscientizar a população de Nova Venécia acerca desse assunto de muita importância. Bom, a temática central que nos foi proposta tem como escopo o tema entre o público e o privado, entre a historicidade e a historiografia e a reescrita da história, que no caso é o direito à memória e direito ao esquecimento, como alternativas democráticas e mecanismos de transição para a efetivação de direitos humanos. E diante disso, nós escolhemos o cenário para a aplicação do tema, que é no caso Nova Venécia, no Espírito Santo. Diante desse cenário, verificamos, através desse trabalho, a possibilidade de aplicação do direito ao esquecimento em uma situação problema no município. Por exemplo, a situação problema em que elencamos, por óbvio, não se manifesta apenas nesse município, mas em todo o estado do Espírito Santo e no Brasil inteiro. E mostra-se bastante relevante, pois é um problema histórico, um problema atual, corriqueiro em nossa sociedade. E, infelizmente, como eu disse, esse problema está enraizado no nosso meio. A violência, o crime sexual, ele é algo que ocorreu desde o descobrimento do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram e estupraram as nossas índias, e houve toda a violência sexual contra essas índias, esse povo nativo, né, que vivia no Brasil. Então, diante disso, nós escolhemos abordar a temática sobre vítimas de crimes sexuais e a dificuldade da superação dos traumas, a dificuldade de superar toda a angústia, todo o sofrimento que essas vítimas tiveram com todo o abuso, toda a violência sexual, todos os transtornos emocionais, psicológicos que essas vítimas enfrentam através deste tipo de abuso, que pode se manifestar de várias formas, como estupro, como o abuso em si, emocional, sexual. Então, o direito ao esquecimento, ele é constitucionalmente previsto no artigo 5º da Constituição Federal. E basicamente consiste em um direito fundamental que as pessoas possuem de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimentos ou transtornos. Isso o direito do esquecimento, ao esquecimento, então tem essa função, né, esse objetivo de não permitir que um fato, ainda que verídico, que seja verdadeiro, ocorrido em determinado momento da vida de uma pessoa, seja exposto ao público em geral, né? Que isso cause algum transtorno à vítima, um constrangimento, uma vergonha.
Então, o direito de esquecimento tem esse objetivo, essa função. Então, apesar de não ser um direito evocado corriqueiramente em nosso ordenamento jurídico, não é um tema muito abordado, não é corriqueiro nós ouvirmos falar sobre esse direito ao esquecimento, ele se faz muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tal direito está intrinsecamente ligado ao direito da imagem da pessoa, como eu falei, né? E a personalidade. Então, muitas das vezes, quando uma pessoa ela sofre um abuso sexual, um estupro, ela é vítima de abusos sexuais, aquilo acaba com a imagem da pessoa. A pessoa se sente suja, se sente usada, humilhada, se sente envergonhada pela situação. Então, esse direito está ligado à imagem e à personalidade da pessoa. Então, diante disso, nossa problemática central ela se faz pertinente para a possível alegação desse direito ao esquecimento, pois vítimas de crimes sexuais possuem direito de deixar os acontecimentos do passado enterrados para que possam de fato superar os traumas e seguirem suas vidas. Então, através desse trabalho, nós queremos enfatizar que o propósito do tema não é erradicar a prática de crimes sexuais, mas sim a possibilidade das vítimas que sofrem com estes males possam verdadeiramente alegar esse direito, para que cessem toda forma a importunação à sua dignidade, à sua honra e à sua imagem pessoal. Então, é isso. Essa é a parte introdutória sobre o nosso trabalho, o que nós vamos abordar, o que nós vamos trazer de mais importante, dados, fatos, pessoas que foram vítimas, reportagens, informações. Então, nós vamos abordar de uma forma muito minuciosa cada assunto nesse trabalho, né? Nesse tema que nós escolhemos sobre o direito ao esquecimento. Quaresma e vamos dar prosseguimento a falar sobre o direito de esquecimento das vítimas de violência sexual. Para vocês eu vou trazer um dado importante, que é que aqui no estado do Espírito Santo são cerca de 480 casos denunciados. Esses casos não chegam a 10% dos casos que realmente deveriam ser denunciados. Por se tratar de crimes sexuais e, na maioria das vezes, na relação pátrio-poder, né, no caso família, poucas pessoas denunciam, porque aqueles que deveriam zelar pela integridade física, psicológica e emocional das pessoas agredidas e violentadas sexualmente são aquelas pessoas que violentam essas pessoas. Olá, eu sou Alexa Cobrelete, aluna do 7º período do curso de Direito da Multivix Nova Venécia, e no trabalho do PEI eu vou abordar a respeito dos dados de crime sexual no Brasil. E no ano de 2018 foram registrados 66.041 casos de estupro no Brasil e 480 foram no Espírito Santo. Desse número, 124 foram tentativas. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, na cidade de Nova Venécia, onde estamos realizando essa pesquisa do PEI, foram registradas 368 ocorrências de violência contra a mulher. E agora eu vou ler um caso que ocorreu em Nova Venécia em dezembro de 2019. O caso é o seguinte: uma criança foi violentada na manhã de ontem, terça-feira 12, em Nova Venécia, e o crime ocorreu no centro da cidade. E o suspeito de cometer os abusos é o próprio tio da menina. Segundo a PM, a mãe da menor relatou que deixou sua filha por volta das 7 horas na casa do seu sogro e pegou a criança por volta do meio-dia, momento em que notou que tinha sangue na calcinha e no órgão sexual da menina. A mãe disse ainda que a filha apresentava instabilidade emocional, revelando após insistência que o autor do fato havia sido o próprio tio. A
A menor foi encaminhada para o Hospital de Barra de São Francisco, onde passou por exames. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Nova Venécia. Bem, as vítimas desse tipo de crime sofrem muitas vezes de traumas psicológicos, advindos das marcas que o ocorrido comumente deixa, não só no corpo, como também na mente e nos aspectos social da vida dessa vítima. Podemos observar isso nos vários relatos de pessoas que foram expostas nas redes de mídias sociais e que, para tentar superar o ocorrido, se veem na necessidade de muitas vezes se isolarem, né? O que acaba fazendo com que essa pessoa se torne cada vez menos sociável, que ela venha mudar de cidade, evite o contato com outras pessoas e que viva uma vida com medo, né? Que são os chamados impactos perpétuos, que seria efeitos que irão perdurar por muito mais tempo. E é bem pensando em amenizar esses efeitos que surge o direito ao esquecimento, como uma alternativa para facilitar justamente que esse ocorrido não venha a afetar, né? não venha a ser revivido e prejudique ainda mais a vida e convivência dessa pessoa em sociedade. Bom, galera, tudo bem? Me chamo Thiago, sou aluno do sexto período do curso de Direito da Faculdade Multivix de Nova Venécia. Estamos aqui na disciplina de Prática de Extensão Interdisciplinar, orientada pelo professor Carlos. Estamos falando sobre direito de esquecimento, mais especificamente em vítimas de crimes sexuais e a dificuldade da superação de traumas. Dentro disso, eu quero falar hoje da Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, que adicionou alguns novos artigos no Código Penal e trouxe uma nova edição em seu artigo 1º, que fala da seguinte forma: esta lei tipifica os crimes de importunação sexual e divulgação de cena de estupro, torna pública e incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra o vulnerável, estabelece as causas de aumento de pena para esses crimes e define como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo. Já começamos a falar sobre o artigo 218C, que faz bastante, tem bastante ligação com o nosso tema, que incluiu o seguinte crime: divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou de telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A sua pena é uma reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Bom, é um crime que é uma adição de um crime muito interessante e muito emblemático para a nossa atualidade, onde temos várias exposições de liberdade sexual. A Milena trouxe um exemplo que acontece muito corriqueiro, que é assim que um relacionamento acaba, tem a exposição por parte de das pessoas que faziam parte do relacionamento, a exposição da liberdade sexual de outra pessoa, através dos nudes, onde a pessoa tem suas fotografias íntimas expostas, aquela que foi passada no momento de intimidade, e do nada a pessoa se vê tendo sua liberdade exposta para o mundo, porque infelizmente hoje, mesmo tendo a internet nos trouxe muitas coisas boas, infelizmente essa divulgação da liberdade das pessoas se tornou muito frequente. Infelizmente é muito difícil de ter um controle. Mas eu quero tratar especificamente sobre o que a edição do artigo 1º dessa lei trouxe, que foi uma nova redação em relação aos crimes contra a liberdade sexual, que tornou público e incondicionada a natureza da ação penal desses crimes,
O que isso significa? Antes, a maioria dos crimes contra a liberdade sexual, eles eram de ação pública, só que de forma condicionada, dependia da representação da vítima. Hoje não mais. Tornou-se incondicionada, ou seja, não necessita mais a representação da vítima, o seu desejo de querer prosseguir com um processo, ou de que seja iniciado um processo, a vítima não tem mais como, se isso se torna público, não tem como mais evitar que isso ocorra. Mesmo que seja um crime bárbaro e que vai assolar a vítima pelo resto da vida, muitas das vítimas não queriam que isso voltasse à tona, que tornasse mais público ainda. E muitas vítimas não representavam. E o Estado, achando isso ruim, porque queria punir os agentes desses crimes horrendos, tornou incondicionada a representação da vítima. Só que, por um lado, você quer punir o agente que cometeu isso, só que, por outro lado, você tira a possibilidade da vítima de não querer representar, de não ter a sua liberdade sexual exposta. Boa tarde, meu nome é Isabelle Justino, eu sou estudante de Direito da Faculdade Multivix do 6º período e agora eu vou explicar um pouco sobre os objetivos do trabalho PEI desenvolvido pelo meu grupo neste período. Então, o nosso objetivo deste trabalho foi conscientizar a população de Nova Venécia e Espírito Santo acerca do direito humano ao esquecimento, fundamentado no artigo 5º, inciso 10 da Carta Magna, bem como no artigo 21 do Código Civil, no que tange à necessidade de não propagação pejorativa e depreciativa ou aquela que exponha a vítima de crimes sexuais ao ridículo, constrangendo assim e afetando a sua vida privada, bem como conscientizar a população da necessidade de exigir tal direito diante da ocorrência da propagação indevida dessa natureza. Nesse sentido, é notório que grandes mudanças ocorram de pequenos atos. Então, a gente buscou contribuir com a conscientização dos moradores do município de Nova Venécia, acerca do direito fundamental ao esquecimento, com o objetivo de criar uma nova perspectiva aos cidadãos sobre a necessidade de exigi-los no caso de superexposição das vítimas de crimes sexuais, como, por exemplo, as vítimas de crime de estupro e aquelas vítimas de propagação indevida de conteúdo Olá, sexual. Tudo bem? Sou Igor Coelho, aluno do 7º período de Direito da Faculdade Multivix, campus Nova Venécia. Vim trazer para vocês a metodologia do trabalho a ser apresentado. A princípio, criaremos uma conta no Instagram e um canal no YouTube com o intuito de divulgarmos conteúdos educativos a fim de conscientizar a população o quanto é importante a empatia com pessoas vítimas de crimes sexuais. Esses conteúdos, vídeos, serão criados, elaborados durante o mês de maio e junho e serão divulgados do dia 2 a 14 de junho no canal e na conta criada. Através desses conteúdos, alertaremos a população de como a vítima pode alegar o direito ao esquecimento quando for superexposta nesses canais de comunicação. Também faremos enquetes no Instagram com o intuito de saber o quanto a população conhece sobre esse direito fundamental ao esquecimento e como ela está ligada às vítimas de crimes sexuais. A principal intenção dessa metodologia é alcançar possíveis vítimas de crimes sexuais, especialmente na cidade de Nova Venécia. Mas, como sabemos, a rede social é bem mais abrangente e pode alcançar vítimas de outras cidades e também orientá-las a como estar buscando tal direito, que é o direito ao esquecimento. O trabalho foi dividido da seguinte forma: Alexia, Tiago, Antônio, Isabela e Camila ficaram responsáveis pela criação e a manutenção do Instagram, postando os conteúdos no Stories e no Feed, cabendo aos demais alunos integrantes do grupo repostar nas suas contas. Já Milena, Igor, Rodrigo e o Anderson ficaram responsáveis por criar, fazer os vídeos e publicar no canal do YouTube. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena e vou trazer para vocês um pouquinho sobre o relato de experiência do nosso trabalho. Como já foi explanado na metodologia, nós nos propomos a criar uma conta no Instagram e uma conta no YouTube.
a fim de estar divulgando o conteúdo do nosso trabalho. A conta no Instagram ela foi criada pelos estudantes Alexia, Antônio, Isabelle, Camila e Tiago. Eles ficaram responsáveis por estar fazendo as postagens do conteúdo educativo que nós tratamos no nosso portfólio de maneira dinâmica, trazendo, por exemplo, o que seria o direito ao esquecimento, como as vítimas podem alegar, os dados importantes acerca dos crimes sexuais no Brasil, e também foi postado na conta no Instagram os vídeos que os demais estudantes realizaram para postar no YouTube. Então, lá no Instagram, na nossa conta Vítimas de Crime Sexual, você encontra tudo isso que eu estou falando, as postagens e os vídeos. Ademais, nós também divulgamos o conteúdo do Instagram nas nossas contas pessoais no Instagram, a fim de alcançar uma proporção maior de visualização do conteúdo que nós explanamos lá. Bom, em relação à conta no YouTube, ficou responsável pela criação e elaboração dos vídeos os estudantes Wenderson, Milena, Igor e Rodrigo. Nós, então, criamos a conta no Instagram no dia 22 de maio e elaboramos os vídeos. O Wenderson elaborou um vídeo introdutório explicando o que seria o direito ao esquecimento. Eu elaborei um vídeo explicando como as vítimas desse crime elas podem utilizar esse direito ao esquecimento na prática e sobre a importância que essas pessoas alegarem o direito ao esquecimento para realmente seguirem as suas vidas. Igor ele trouxe dados sobre a violência sexual no Brasil, dados importantes, e o Rodrigo finalizou com um exemplo de um caso, né, de estupro que aconteceu, explicando como foi traumático para essa pessoa e como é importante esse direito ao esquecimento, principalmente nesse tema, como nós já explicamos anteriormente. Então, esse foi basicamente o que nós nos propomos a fazer. Bom, então, como dito, nós buscamos, através da conta no Instagram e da conta no YouTube, divulgar da maneira mais ampla que nós conseguimos o nosso trabalho. E o que nós podemos relatar dessa experiência é que foi muito satisfatório e importante para a nossa formação acadêmica retratar sobre esse direito ao esquecimento, que não é um direito muito utilizado no nosso ordenamento jurídico. Então, buscar se aprofundar sobre esse tema foi muito importante e satisfatório para a gente. Nós podemos até mesmo afirmar que não tínhamos nem conhecimento da existência desse direito antes de ter que pesquisar para fazer esse trabalho. Então, foi muito importante, porque como nós já explicamos, ele é um direito muito importante e ele serve para muitas pessoas que passam por problemas de seguir a sua vida em virtude de um fato que aconteceu e que fica constantemente perturbando essa pessoa. Então, ele foi um tema muito importante de ser pesquisado pela gente e eu tenho certeza que todos os estudantes podem afirmar isso. Segundo, é importante a gente afirmar também sobre essa experiência, é que nosso trabalho ele foi muito significativo. Por quê? Porque nós não encontramos nenhuma fonte de pesquisa em que o direito do esquecimento ele tinha sido utilizado especificamente para essas vítimas de crimes sexuais. Ou seja, que as vítimas de crimes sexuais pudessem utilizar esse direito para superar os traumas. Então, é muito legal, importante, satisfatório a gente delinear um tema que não foi discutido anteriormente. Isso é muito significativo para a gente. E ainda é importante a gente destacar que esse tema, né, esse direito ao esquecimento, como eu disse, ele não é muito fácil de ser alegado. Ele não é muito utilizado e também não muito fácil de ser alegado, porque ele se contrapõe ao direito de informação, ao direito de imprensa. Esse direito, em virtude disso, ele não é constantemente utilizado. Além disso, nós encontramos aqui uma dificuldade porque as vítimas de crimes sexuais, elas não se sentem confortáveis em recorrer à via judicial para estar buscando esse direito, porque elas não se sentem confortáveis em novamente ter que relatar o trauma sofrido, as suas angústias,
tudo aquilo novamente ser trazido à tona. Então, essas pessoas elas não se sentem confortáveis com isso. E a gente pode evidenciar isso por quê? Porque de todas as postagens que nós fizemos, nenhuma pessoa buscou ajuda com a gente, não quis se inteirar sobre o conteúdo ou mesmo buscar alguma solução jurídica para o seu problema, tendo conhecimento sobre o direito ao esquecimento. Só que ele não era o objetivo principal do nosso trabalho. O objetivo do nosso trabalho não era esse, que as pessoas viessem nos procurar para poder buscar um advogado e obter uma decisão judicial em relação ao direito ao esquecimento. Esse não era o objetivo principal do nosso trabalho. Essa era uma possibilidade que poderia acontecer com a divulgação do nosso material. Essa era uma possibilidade, mas não era o objetivo. O objetivo era que essas pessoas, tendo conhecimento do que vem a ser o direito ao esquecimento, pudessem saber que elas não estão sozinhas e que esse direito está aí para que elas possam alegar e possam verdadeiramente seguir em frente. Então, ela foi um empecilho também para o nosso trabalho, essa dificuldade que as pessoas encontram, elas se sentem desconfortáveis em novamente ter que relatar o ocorrido, né, para que possam buscar esse direito. Então, essa foi uma dificuldade, mas como eu disse, era uma possibilidade. O objetivo era que essas pessoas tivessem o conhecimento sobre esse direito ao esquecimento e, para caso queiram, em algum momento futuro, por exemplo, possam vir a alegá-lo. Se pelo menos uma das pessoas que tiveram conhecimento do nosso trabalho vier a utilizar esse direito, nós já estamos mais que satisfeitos de ter desenvolvido esse trabalho. Outra dificuldade que nós encontramos nessa experiência foi que, como nós sabemos, por não ser o direito muito utilizado em relação a vítimas de crimes sexuais, a gente não ter nenhuma jurisprudência ou ter conhecimento que já tinha sido utilizado anteriormente, as pessoas elas ficam receosas ou com certas incertezas de que esse direito realmente as ajudará para poder solucionar os seus problemas. Então, essa dificuldade encontrada pelas pessoas, ela é evidenciada justamente por isso, porque não existe nenhum exemplo que a gente tenha citado de um caso, de uma jurisprudência em que tenha sido efetivo o direito ao esquecimento para essas vítimas. Seria interessante, para ajudar a realizar essa conscientização das pessoas, que existisse, né, um caso a ser citado de uma pessoa que tinha utilizado esse direito e que tenha obtido uma decisão favorável. Como não existe, as pessoas elas ficam com essas incertezas e essas dúvidas se esse direito ele realmente é eficaz para resolver o problema delas. Então, essa foi também uma dificuldade que nós encontramos. Todavia, tudo que nós dissemos, né, tudo que foi retratado, de uma maneira geral, foi muito significativa. O nosso objetivo ele não era listar números ou pessoas que foram beneficiadas com esse direito ao esquecimento através do nosso trabalho. Esse não era o objetivo. Como eu disse, o objetivo era delinear, retratar o direito ao esquecimento, como essas pessoas podem utilizar desse direito e abrir caminho para que outras pessoas possam também estar desenvolvendo outros trabalhos com esse tema, né? Já que não existe um trabalho específico sobre essa matéria. Então, foi muito significativo, muito importante, e todos nós saímos satisfeitos com essa experiência. De pouquinho em pouquinho, as pessoas elas vão se conscientizando e, através de mais trabalhos, mais pesquisas a serem divulgadas, nós temos certeza que esse direito ao esquecimento um dia possa vir a ser utilizado por mais pessoas vítimas desses crimes tão terríveis. É basicamente isso. O objetivo geral desse trabalho foi proporcionar às vítimas de crimes sexuais o direito ao esquecimento, colocar um ponto final no seu tormento, na sua angústia ou demais problemas de saúde gerado. Mesmo com essa pandemia, tentamos levar o máximo possível de conhecimento a essas vítimas, através de postagem no Instagram, relatos no YouTube. Esperamos que de maneira geral tenhamos levado com afinco o direito ao esquecimento a essas mulheres.